Atos 18, a partir do verso 24, a gente vai entender um pouquinho do que uma pessoa pode se tornar. E eu escrevi conhecimento em parte, ou seja, um conhecimento que ainda não está completo. Durante a nossa vida, a gente vai confeccionando um saber através de um processo de conhecimento físico, né? A gente começa conhecendo o nosso próprio corpo, depois social, a gente conhece as outras pessoas, e também espiritual. Nós somos o que nós aprendemos. Ninguém aqui é aquilo que o outro tentou fazer de você. A exemplo, muitos pais querem que os filhos sigam a mesma profissão, e o que acontece? Os filhos podem, muitos escolhem outra profissão que não é a do pai. Por isso que eu escrevi que nós somos fruto de uma soma de conhecimentos. A Bíblia vai falar desse sujeito, Apolo, como sendo um grande conhecedor, né? Ele era um estudioso, vivia num local que o conhecimento era farto, que muitos ali já produziam, inclusive filosofia. Mas é interessante que a Bíblia vai falar que ele falava ousadamente, falava daquilo que ele conheceu através dos seus estudos bíblicos. E é interessante que ela vai falar que ele falava de Jesus Cristo, chegava a discutir com o pessoal lá da sinagoga. Mas a gente precisa pensar no que estava acontecendo ali. E uma das coisas que estava acontecendo era perseguição contra os cristãos. Então, enquanto muitos se calavam, vem uma pessoa e começa a falar de forma sábia, de forma relevante naquela sociedade. Ele mostrava não o Jesus que ele conviveu, né? Mas sim o Jesus que ele encontrou nas Escrituras. E as Escrituras aí, para quem ainda não se situou, o Novo Testamento estava sendo escrito. Então ele via Jesus, ou ele enxergou Jesus aonde? No Antigo Testamento. Coisa que muitos cristãos dos nossos dias não conseguem ver, porque a Bíblia ela é um todo, o plano de salvação que inclui Jesus, que inclui o plano de salvação individual de cada pessoa. A Bíblia vai falar que ele tinha uma eloquência, ou seja, ele sabia falar, né? E tinha uma exatidão de quem conhecia muito bem as Escrituras. Dificilmente você vai ver pessoas naquela época com tanta exatidão, com tanta sabedoria a partir dos estudos como esse homem. Muitos comentaristas vão estar exaltando ele pela sua pessoa, pelo que ele estava falando, como ele falava e tal. Uma coisa que também ressaltou os meus olhos é que a Bíblia diz que ele não era batizado como a gente conhece o batismo hoje. Ele conhecia o batismo de João. Também não fica muito claro se ele foi batizado por João Batista. Mas enfim, é interessante ver que essa igreja ali, que é o acolheu, até aqui, não sei como é que vai ser para frente, mas até o final do capítulo 18, eles não estão cobrando dele um batismo, igual muitas vezes nós somos cobrados nas igrejas. Você precisa ser batizado, você precisa se batizar, né? E acaba que muita gente se batiza não pelo verdadeiro motivo. No meu caso, eu me batizei porque eu queria tocar bateria na igreja, e só podia tocar bateria na igreja quem fosse batizado. Então, isso a gente não vê nesse momento a igreja cobrando de ninguém que se batize. Todos o admiravam porque nessa época de perseguição ele estava demonstrando o quê? Coragem de debater com os outros e mostrando que Jesus Cristo era sim o Salvador, era sim o Messias. E por último, todos os admiravam, ou nós podemos o admirar também,
porque ele humildemente se colocou junto de um casal que não sabia tanto quanto ele, um casal de pessoas simples, Priscila e Áquila, certo? Para aprender ainda mais, talvez para aprender desse Jesus que ele não conhecia como é o Jesus do Novo Testamento, mas ele se colocou à disposição para aprender desse Jesus. E por último, o que me faz resumir a vida desse homem é que ele mostra que o Cristo está vivo. Como que a gente hoje mostra que Jesus vive, que Jesus está vivo? É muito fácil a gente escrever na parede, Deus está vivo, né? Tem um filme também, Deus não está morto, ou seja, se não está morto, está vivo. Mas como que você provaria que Jesus vive hoje? E aí é o ponto crucial que eu trago para a gente pensar. Você só vai responder com exatidão e com as pessoas que te perguntarem se Jesus está vivo, se você tiver o quê? Conhecimento. Porque assim como eu falei que nós somos aquilo que nós aprendemos, ou seja, nós somos formados a partir do nosso conhecimento. Um dos grandes personagens da história humana, ele disse assim, nós precisamos aprender a amar. Não é exatamente isso, ele disse assim, se nós aprendemos a odiar, nós precisamos aprender a amar. Ou seja, as pessoas sempre nos ensinam a zoar o outro, a chamar o outro de gordo, de cabelo duro, de preto, de branco, de amarelo, mas as pessoas não nos ensinam a amar o gordo, a amar o de cabelo duro, a amar o branco, o amarelo, né? A gente vê isso muito claro, principalmente na vida das crianças. A gente tem trabalhado isso para que elas reconheçam o valor do próximo e amem o próximo, mas nós não aprendemos a amar. E uma dos passos para que você mostre a vida de Jesus é a partir do seu amor com o próximo. A Bíblia em outro momento também vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o conhecer a palavra de Deus. Então o conhecimento ele está muito ligado a um cristianismo vivo, porque sem conhecimento não há cristianismo. A gente vê que ao longo da história muitos cristãos se perderam porque eles confiaram na doutrina, confiaram no dogma, né? Confiaram nos ensinamentos da igreja, mas o que aconteceu? Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a palavra de Deus, a tal ponto de a gente ver hoje uma das maiores igrejas, se é que eu posso dizer do mundo, mas principalmente do nosso país. Ela faz coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não pede para a gente fazer, e uma multidão faz. Por quê? Porque não conhece. Porque sem conhecimento não há cristianismo. Se você não conhecer a Bíblia, se você não conhecer o que a Bíblia diz, não adianta você vir para a igreja, não adianta conhecer o pastor, conhecer o Papa, porque você vai para o inferno. Porque a gente só acredita em quem a gente conhece. A gente só pode se relacionar com quem a gente conhece, porque senão é como se você estivesse viajando na maionese. Você ora, mas você não tem certeza se Deus vai ouvir sua oração. Enfim, que cada um de nós possamos nos espelhar na vida de Apolo, conhecer Deus através do que a Bíblia diz e não do que a gente ouve por aí, né? Entender que independente se você é batizado ou não, a salvação é para todos e que você precisa conhecer a Deus e assim desenvolver um relacionamento com Ele. E por fim, se Cristo está vivo, se o seu Jesus está vivo, se Ele ressuscitou, prove. E aí eu te desafio a provar isso para mim. Porque é muito simples a gente falar, Jesus está vivo porque a Bíblia diz, mas eu quero ver Jesus vivo porque você tem um relacionamento com Ele, porque você falou com Ele hoje, porque você tem certeza de que Ele te ouviu e porque você tem fé o suficiente para saber que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?